Senhor Deus, em nome de Jesus, toma minha vida em tuas mãos. Toma, Senhor Deus, a minha vida pelo poder do teu Espírito e me ajude, ó Deus, a proclamar a palavra do Senhor uma vez mais. Que não seja eu, até porque eu preciso tanto ouvir a tua palavra, que seja, Deus, a revelação do teu trono, através do teu Espírito Santo, através da minha vida, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado, e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol, até escurecer. E Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é a minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Amém? Meus irmãos, esse texto fala sobre o poder de guerra da oração. Oração, meus irmãos, é uma arma de guerra. Lá embaixo estava Josué, com espada e escudo, junto com alguns soldados, guerreando contra os amalequitas, que se levantaram para atacar Israel. E não muito longe dali, em cima de um monte, lá estava um senhorzinho, um velhinho, já com mais de 80 anos, com as mãos erguidas em oração. Meus irmãos, imaginem a cena, imaginem a imagem. Muitos são os relatos da Bíblia que eu queria ter testemunhado, e um desses relatos é esse aqui. Eu queria estar a certa distância para ver tanto o exército guerreando e Moisés com as mãos erguidas, clamando. E a Bíblia diz que enquanto as mãos de Moisés permaneciam em pé, orando e intercedendo, Josué e os soldados de Israel prevaleciam. Mas com 80 anos, coitado, a mão dele estava cansada. Ele passou 40 anos sendo pastor de ovelhas no deserto, não é fácil. Tomando sol, tomando chuva, pegando ovelha doente no colo. Ele estava cansado. E em determinado momento, em determinados momentos daquela batalha, as mãos de Moisés se cansavam. Na verdade, nem precisa ter uma idade avançada. Temos aqui Belinha e Graziela. Eu desafio elas duas, no auge da juventude, a ficar 10 minutos assim. Vão conseguir com muita dificuldade. Então não é nenhuma questão de idade, mas na idade dele a situação era mais complicada. E pouco a pouco as mãos baixavam, e quando as mãos baixavam, os amalequitas prevaleciam. Mas Moisés tinha amigos, irmãos de oração, Arão e Hur.
Arão, inclusive, era irmão de sangue de Moisés. E percebendo aquela situação, eles pegaram uma pedra e disseram: senta aqui, Moisés. E Moisés sentou, ergueu as mãos, e o exército de Israel começou a prevalecer novamente. Porém, mesmo sentado, as mãos começaram a cansar. Mesmo ali sentado, as mãos começaram a pesar. Repito, ele tinha mais de 80 anos. Então Arão e Hur, um segurou no braço esquerdo, o outro segurou no braço direito, e ali ficaram, meus irmãos. Quando aquele clamor, quando aquela intercessão começou, foi pela manhã, meus irmãos. Moisés começou a orar antes de Josué e os soldados saírem para a batalha. E a Bíblia diz que assim ele ficou orando com as mãos erguidas. E na metade do tempo, Arão e Hur segurando as mãos daquele homem até o pôr do sol. Meus irmãos, sabem o que é isso? 12 horas de oração. Suponhamos que Moisés começou a orar às 6 da manhã. O sol se põe que hora? Dependendo da estação do ano, né? Por volta das 6 da noite. Imagine 12 horas de oração. Sem comer, sem beber. Em total jejum e em total consagração, porque a batalha era ferrenha. Meus irmãos, a oração é uma arma de guerra. A oração é uma arma de batalha espiritual. A oração, meus irmãos, é escudo e é espada na mão de todo homem e de toda mulher que entende essa revelação. Por isso a importância de compreendermos à luz da palavra revelada aqui nesta noite o poder da oração. O poder dessa prática tão poderosa que é a oração. E meus irmãos, não menospreze os gestos espirituais. Do que o Senhor está falando, pastor? Meus irmãos, nós podemos orar de tudo quanto é jeito. Mas não seja preguiçoso, não. Ore de joelhos. Orar de joelhos, meus irmãos, é uma posição espiritual. É um gesto espiritual. E nesse texto aqui, nós descobrimos que levantar as mãos também é um gesto espiritual. Olha só. É por isso que eu fico agoniado. É por isso que eu fico aflito. Quando muitas vezes o fogo está descendo aqui na igreja, a porta está descida, e eu vejo alguns dos nossos irmãos com os braços cruzados, com a mão no bolso, eu vou agonia que me dá. Levante as mãos, criatura. Você não é lagartixa, não? Lagartixa tem braço curto. Nós somos servos de Deus, nós temos mãos para segurar a espada e escudo. São gestos de oração, são gestos de guerra. Colocar os joelhos no chão, levantar as mãos, abrir a boca e clamar. Meus irmãos, Moisés não estava orando baixo, não. Meus irmãos, eu tenho certeza que lá de longe Josué escutava os gritos de oração de Moisés e animava. Eu tenho certeza que lá de longe Josué olhava para cima e via as mãos daquele Senhor intercessor com as mãos erguidas clamando. As pessoas estão nos enxergando orando. As pessoas que moram na nossa casa, os nossos vizinhos escutam as nossas vozes em oração. Ou só escuta a gritaria, ou só escuta a confusão, ou só escuta: me deixa em paz, menino velho, cala a boca, mulher, sossega, homem. O que será que os nossos vizinhos estão escutando? Que escute oração, que escute clamor. Meus irmãos, não somente as pessoas que moram na nossa casa, não somente os nossos vizinhos, mas principalmente Satanás e os seus demônios. O que mais alegra, meus irmãos, o coração podre de Satanás é um crente que não ora. Ele solta fogos, ele dá pirueta. Um crente que não ora alegra o coração do diabo. Por quê? Porque um crente que não ora
não alegra o coração do seu pai. Exceto Jaqueline, aqui há pais, há mães, há avós. Meus irmãos, outra tristeza se achegaria ao meu coração se o Lucas e o Levi passarem o dia inteiro sem me falar comigo, sem vir me dar um abraço. Tanto o Lucas quanto o Levi tinham mania de repente vir assim, dar um abraço, fazer carinho. Outra tristeza que haveria no meu coração se um dia isso acontecesse. Passar o dia inteiro, eles de forma assim espontânea não me procurarem para me dar um abraço, para sentar no meu colo. Eles fazem isso de forma assim espontânea. Meus irmãos, Deus tem coração. E muitas vezes nós temos a capacidade de entristecer o coração de Deus por conta do nosso silêncio para com Ele, da nossa falta de atenção para com Ele. E só existe uma forma de chamar a atenção de Deus, é através da nossa fé, orando. É por isso que o coração de Satanás se alegra com um crente que não ora, porque um crente que não ora entristece o coração do seu pai. E o que mais Satanás quer é que Deus esteja triste. Mas não vamos fazer isso. Vamos alegrar o coração de Deus. Vamos causar tristeza no coração do diabo. Vamos vencer as batalhas, colocando os joelhos no chão, levantando as nossas mãos, levantando a nossa voz e orando, clamando e declarando que Jesus Cristo é a nossa bandeira. Meus irmãos, se nós soubéssemos o quão necessário é a oração, todo dia haveria culto de oração nessa igreja. Se não está tendo é porque nós ainda não temos essa noção. Eu, particularmente, eu não sou muito adepto. Eu já disse isso aqui uma vez. Eu não sou adepto, sabe, a dar nome a culto. Por exemplo, culto do avivamento, culto da bênção, culto da libertação, culto da família, porque para mim todo culto tem tudo isso. Se Jesus está no culto, Ele é libertação, Ele é cura, Ele é avivamento, Ele é família. Nós chamamos esse culto de terça de culto de oração, mas na verdade todos os cultos deveriam ter esse nome. Se tem uma coisa que não pode faltar em um culto é a oração. Uma igreja que não ora é derrotada. Uma igreja que não ora, Satanás entra. Nós que oramos pouco, testemunhamos coisas maravilhosas nessa igreja. Semanas atrás, aquele rapaz que entrou aqui com a faca. Meus irmãos, é oração. Somente um lugar que tem oração para constranger o coração de uma pessoa que sai com a faca na cintura e entra dentro da igreja e entrega a faca para o pastor. Um dia eu disse isso aqui, eu não sei se vocês perceberam. Se tem uma igreja que não entra bêbado para perturbar essa igreja aqui. Mas eu oro, Deus, coloque anjo na porta dessa igreja. Porque de vez em quando eu escuto notícia, ou algum pastor comenta comigo que fulano de tal entrou na igreja dele, fez bagunça, fez escândalo. Aqui não acontece isso, graças a Deus. É porque apesar de orarmos pouco, Deus tem sido fiel e tem gerado aqui um ambiente de temor, a ponto de toda e qualquer pessoa, carne e sangue com más intenções, ou espíritos malignos, não adentram nesse lugar. Já pensou se orássemos mais? Já pensou se clamássemos mais? Na eternidade, irmão Messias, o Senhor vai receber uma revelação plena. Foram as suas orações que poupou a vida do seu filho naquela moto. Hoje o Senhor já sabe disso, mas na glória o Senhor vai ter uma plena certeza, porque lá vai ser revelado tudo. E que Deus traga a revelação ao coração desse teu filho. Eu não sei se ele já serve ao Senhor, não sei se a vida dele está na presença do Senhor, que diante disso ele venha despertar. E diante disso ele venha abrir os olhos e render o coração de Jesus. Então, meus irmãos, sejamos como Moisés. Moisés não atentou para a idade. Moisés não atentou para os bracinhos dele, coitado, umas pelancas assim caindo, ó.
os ossos frágeis. Moisés não atentou para nada disso. Tinha uma batalha para enfrentar, e eu vou enfrentar orando. Eu tenho certeza que no meio daquela multidão, alguns até murmuraram: ah, Moisés espertinho, ó, Josué caindo na porrada lá com o povo, e ele falou que vai só orar. Vocês acreditam que existe pessoas que acham que oração é não fazer nada? Meus irmãos, oração é fazer tudo. Oração é tudo. Mas tem pessoas que acreditam que orar é só orar. Ah, fulano de tal está só orando. Não. Oração não é só oração, não. Oração é tudo. Oração é base, oração é alimento, oração é o sangue da alma, é o sangue do Espírito. Portanto, vamos orar. Agora veja que interessante. Essa batalha de oração durou 12 horas. Meus irmãos, batalha tem hora para começar. Mas não fique ansioso pelo fim das batalhas que vocês estão enfrentando, não. Porque só Deus sabe quando vai terminar. Só Deus sabe. Sabemos quando começou. Algumas batalhas que eu enfrento na minha vida e na minha família, eu sei quando começaram. Quando vai terminar, eu não sei. Mas eu sei que enquanto não termina, eu preciso permanecer fiel, permanecer com fé e permanecer orando. Constantemente eu tenho aconselhado a minha irmã aqui da nossa igreja que está passando por luta. De vez em quando ela fala: oh Deus, quando isso vai terminar? Eu falo para ela: não, minha filha, não pare de perguntar isso para Deus. Enfrenta essa batalha. Não visualize a linha de chegada, não. Visualize Jesus. Pode ter certeza que tem um tempo determinado, mas não tem que saber qual é esse tempo, não. Somente creia, somente tenha fé, descanse e ore. E é isso. Porque quando nós oramos, meus irmãos, nós estamos nos rendendo totalmente ao Senhor. Amém?